Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um ano, graças a Deus. E antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu vou ler um pequeno textozinho, para vocês, que é muito bom ver vocês, novamente, nesse ano letivo. Vamos continuar, com as nossas aulas presenciais e as nossas aulas online, tá certo? Mas vamos estar aqui para passar o melhor para vocês, tá? Então, mais um ano se inicia e com ele, vamos desfrutar de muitos momentos de aprendizado, de descobertas de conhecimento. Vamos fazer dessa nossa sala aqui, desse nosso ambiente aqui, um ambiente de paz, de amizade, de respeito e principalmente de muitas alegrias, Que possamos aprender e crescer juntos a cada dia. Então, aqui eu desejo a todos vocês que sejam bem-vindos, tá? Nesse novo ano letivo. Bom, turminha? A nossa aula de hoje será de matemática, certo? Então, o que é que eu peço? Primeiramente, eu peço que vocês fiquem atentos, reservem um local para que vocês possam assistir essa aula, tá bom? Então, eu vou mostrar uns slides, tá? Relacionados à nossa aula de hoje. Tá bom? Então, fiquem atentos, prestem bastante atenção. Vamos aqui, eu vou apresentar para vocês o nosso slide da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje será de matemática, como eu falei para vocês, certo? Então, vamos aqui na nossa aula de hoje, no dia 4/2. O nosso assunto de hoje, turminha, será sobre sistema de numeração decimal. Creio que vocês já ouviram falar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Até mesmo no quarto ano. Tem assuntos que vocês vão ver, no caso, no quinto ano, mas foram assuntos que vocês já viram no quarto ano e que vocês vão ver agora no quinto, do mesmo jeito, tá bom? Esses assuntos, eles vão iniciar na página 6 e vamos até a página 9. Então, se nesse momento você quiser pegar o seu livro para acompanhar, tá bom? A explicação desse conteúdo é muito importante. O sistema que hoje utilizamos para contar e representar, a quantidade, ela foi criado pelos índios e levado para a Europa, Foi levado por quem, Pelos árabes. É usado em praticamente todo o mundo. Ele é representado por 10 símbolos, que são chamados de algarismo, Eu creio que vocês sabem o que significa algarismo, o que são algarismos, tá? Se você não está lembrado, hoje a gente vai lembrar. Com eles é possível representar qualquer quantidade. Então, o que é algarismo? São números, tá? Veja aqui os exemplos. Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses são os algarismos. Tia, mas nós não colocamos nome de números? Isso é a mesma coisa. Algarismo é a mesma coisa que números, tá bom? Então, no sistema de numeração decimal, se eu pegar 10 unidades, que geralmente são aqueles cubinhos, quando a gente trabalha o material dourado, se nós pegarmos 10 unidades e formar uma dezena, isso significa que 10 unidades é igual a uma dezena. Então, se você pegar, no caso, 10 unidades, você vai estar formando uma dezena. Agora, 10 dezenas, ela forma uma centena. Ou 10 dezenas, que é igual a uma centena. 10 centenas, elas formam uma unidade de dezenas de milhar. Ou 10 dezenas de milhar, que vai ser a mesma coisa de uma dezena de milhar. 10 dezenas de milhar formam uma centena de milhar.
ou 10 dezenas de milhar, ela vai formar uma centena de milhar. Quando a gente fala de dezenas, geralmente é aquelas coluninhas, tá? Onde nós formamos com 10 unidades. A centena, ela já vai ser aquela placa mais inteira, né? Quando a gente trabalha o material dourado. No nosso sistema de numeração, né, que é um sistema decimal posicional, né, pois cada algarismo ele ocupa uma posição no número. Essa posição é chamada de ordem. Então, nós sabemos que os números eles são formados através de posições. Cada número vai ter a sua posição e, dando a sua posição, ele vai formar o quê? A ordem. Ele vai ter a sua ordem. Então, as ordens elas são consideradas da direita para a esquerda. Então, não esqueça. Quando a gente vai formar uma ordem de um número, na qual a gente vai ver a posição desses números, a posição desses números a gente vai contar da direita para a esquerda. Vejamos. Cada algarismo que forma, né, um número, ele representa uma ordem. Veja aqui que eu tenho 316.542. Pois bem, vejam que aqui nós temos o 3, o 1, o 6, o 5, o 4 e o 2. Prestem atenção, turma, que nós vamos fazer essa contagem da direita para a esquerda. Então, observe o número. Vejam o número. Se vamos começar da direita para a esquerda, então significa que a primeira ordem vai ser quem? O 2, porque eu estou contando da direita para a esquerda. Então, o 2 ele vai ser a primeira ordem, da qual o 2 ele está representando quem? As unidades. O 4 ele vai fazer parte da segunda ordem, que no caso ele vai estar representando quem? A dezenas, tá? O 5 ele vai fazer parte da terceira ordem, que nesse caso vai ser as centenas. Isso, a primeira, a segunda e a terceira, nós estamos falando das ordens das primeiras classes, que é as classes mais simples, tá bom? Então, vamos aqui recapitular. A ordem, contamos da direita para a esquerda. Se é da direita para a esquerda, então significa que a nossa ordem ela vai iniciar pela unidade, tá bom? Então, a primeira ordem é da unidade. Segunda ordem, quinto ano, dezena. Terceira ordem, centena. Saímos da classe simples, vamos para a outra, que é a quarta ordem, que aí nesse caso já vai ser a unidade de milhar. A quinta ordem já vai fazer parte da dezena de milhar. E a sexta ordem é a centena de milhar. Tia Lidiane, as ordens vai somente até aí? Não. Nós não vamos somente até aqui. Vai depender da quantidade e o valor do número. Conforme a quantidade e o valor do número, é que nós vamos posicionando os números nas suas ordens, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês observar como é que a gente vai trabalhar as ordens no quadro, né? Então, eu coloquei esse quadro, onde nós temos 571.000, tá? 246. Então, vamos lá. Sexta ordem, né? É o 5. Essa contagem aqui já começou da esquerda para a direita, por isso que a sexta ordem está sendo o quinto, o 5. A quinta ordem, que é a dezena de milhar, é o 7. A quarta ordem é a unidade de milhar, que é o 1. Terceira ordem, que é a centena, o 2. A segunda ordem, que é a dezena, o 4. E a primeira ordem, que é a unidade, o 6. Querendo ou não, esse quadro é a mesma coisa daquilo que eu estava explicando vocês anteriormente, tá? Sempre fazemos a contagem da direita para a esquerda. Aqui no quadro de valor, ele está dando o exemplo, tá? Que foi colocado, né? Da esquerda para a direita. Porém, cada número continuou na sua mesma posição e cada número continuou dando-se o mesmo seu valor, tá? Unidade, unidade, dezena, dezena, centena, dezena, certo? Então, o que foi que aconteceu? Não alterou nenhum valor, tá bom? A classe, formada pelas três primeiras ordens, ela chama-se de classes de unidade simples, foi aquilo que eu falei para vocês. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, ela faz parte das unidades simples.
As três ordens seguintes, contadas da direita para a esquerda, elas já são chamadas de classes dos milhares, tá? Então, se nós voltarmos aqui anteriormente, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem faz parte das classes simples. E a quarta, quinta e sexta ordem, vamos dar o nome de classes de milhares, tá? Quando a gente já parte para as casas de milhares, tá bom? Então, não esqueçam disso. Vocês estão vendo aqui? Observe o quadro. Nós temos as unidades simples, as unidades de milhares e as classes de milhões, né? E também temos os dos bilhões. Estamos contando aqui quantas classes nós temos. Nós temos 4 classes. A primeira classe, né, que é a primeira, a segunda, a terceira, né? Onde a primeira vai ser as unidades, as dezenas e as centenas. A segunda classe, né, vai ser a quarta, quinta e sexta, já vai ser as classes de milhares. Quando tem sétimo, oitavo e nono, né, já vamos para a classe de milhões. E a quarta classe, ela já vai fazer a parte dos bilhões. Então, aqui, mostrando para vocês como são divididas as classes, né, como elas recebem os seus nomes e como elas têm as suas classificações, tá certo? Vamos aqui. As classes e ordens, né? O sistema de numeração decimal, ele utiliza o agrupamento de elementos que são de 10 em 10, tá bom? Então, as classes e as ordens, quando a gente vai fazer esse sistema de numeração decimal, a gente vai fazendo o agrupamento. E nesse agrupamento, vai fazendo a separação dos elementos, que são de 10 em 10. A cada novo agrupamento, certo? Temos uma nova ordem. Vamos ver aqui. Olha aqui, isso aqui são, certo? Que vocês estão vendo aqui no nosso slide. Nós temos os cubinhos, né? Que se representam assim pelas unidades. Essas tirinhas assim mais compridas, elas estão representando as dezenas. E essas placas, elas representam as centenas. Então, quando a gente vai fazer as nossas contagens, vejam aqui. 9 unidades mais uma unidade, se forma-se 10 unidades, vai ser igual a uma dezena. Vocês estão vendo? 9 dezenas, onde nós temos 9 tirinhas dessas. Se eu colocar mais uma, vai formar uma centena, porque 10 dezenas é a mesma coisa de uma centena. Agora vamos aqui, vamos pegar aqui essas placas, né? Os exemplos dessas placas. Nós temos 9 centenas mais uma centena, né? Então, se eu pegar 9 centenas mais uma centena dessa, eu vou estar formando uma unidade de milhar, tá bom? Então, o que significa isso, tia Lidiane? Que 10 centenas é igual a uma unidade de milhar. Aqui nesse slide que eu estou mostrando para vocês, a gente explica um pouco sobre as classes e as ordens, tá? Nós temos as classes dos bilhões, as classes dos milhões, dos milhares e das unidades simples. Aqui é como se nós fôssemos formar os números, né? Fôssemos posicionar cada número na sua ordem, na sua classe, tá? Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Vai depender do valor do número e a quantidade do número, tá bom, turma? Então, isso influi muito na hora de posicionar. Então, por isso que é importante nós sabermos, né, a quantidade, né, das unidades simples, que é a unidade, a dezena, a centena. Então, se eu tenho, por exemplo, 214, ele vai fazer parte das unidades simples, tá bom? Onde o 4 vai fazer parte das unidades, o 1 das dezenas e o 2 das centenas, tá bom? Então, dependendo do número e do seu valor, é que nós vamos posicionar, tá? Cada um nas suas posições corretas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a importância do zero. Como o zero é importante. Mas, Lidiane, zero não é zero? Pois bem, zero é zero. Mas dependendo da posição que ele vai ocupar, ele pode dar um número maior ou um número menor. Observe aqui. Eu tenho 405 e tenho 450. Se nós observarmos, eu usei os 3 números. Porém, os dois, eles representam uma quantidade diferente. Por exemplo, 405, né? Ele já vai ser menor
que 450. Então, a posição do zero influenciou muito na quantidade e no valor do número. O zero, nos dois numerais, eles representam uma ordem vazia. Graças ao sistema de numeração decimal, é possível fazer a representação. Então, o algarismo, né, zero, ele só aumenta o valor do numeral quando é escrito à direita de um algarismo que é maior ou igual a 1. Vamos ver aqui. Nós temos 10, 100 e 1000, né? Isso aqui a gente vai ver que esses números são os valores maiores, né? O zero ele está após o número 1, né? Ele vai dar um número maior. Então, se o zero à esquerda, ele não altera o valor numeral. Por exemplo, vejamos aqui, nós temos 1 que é igual a 1. Nós temos o zero que está à esquerda do 1, que continua sendo 1, né? Então, querendo ou não, os zeros, ele não deu um valor a mais. Pelo contrário, ele continuou sendo o mesmo número, 1, né? Porém, se nós pegarmos esse zero e colocar à direita, né, do número 1, ele já vai dar um valor maior. Vamos lá, turminha. Eu sei que vocês já viram sobre valor absoluto e valor relativo. Vocês lembram o que é? O que são valores absoluto e valor relativo? O que é que isso tem a ver, né? Qual é a diferença dos dois, né? Como é que a gente pode diferenciar esses dois números? É da seguinte forma. Todo algarismo, ele tem um valor posicional, tá? Dentro de um número. Então, quer dizer que o valor absoluto e o valor relativo, ele vai depender da posição que ele se encontra. Vamos ver aqui a diferença. Todo algarismo tem um valor, correto? Posicional dentro de um número. Então, vamos aqui. O valor relativo, que ele é representado pela letra V e R, tá? De um algarismo, ele diz respeito à ordem ou à quantidade de unidades que ele representa em um número, em um numeral, certo? Então, como assim? O valor relativo, tá? Que é o algarismo, ele diz respeito à ordem ou à quantidade. Já o valor relativo, né, é o valor do algarismo de acordo com a sua posição. Então, o absoluto, que é o valor absoluto, ele é um valor próprio, né, do seu algarismo, é o seu valor isolado, tá? Então, o valor absoluto é o seu valor próprio. Já o relativo, ele é um valor do algarismo de acordo com a sua posição. Veja aqui o numeral 864. O valor absoluto é ele mesmo. Independentemente da posição dele, ele vai continuar sendo o mesmo número. Então, ele é o seu próprio valor. Então, o valor absoluto, ele se refere ao seu próprio valor, tá certo? É o número dele. Ele não altera. Já o relativo, ele é o valor da qual ele recebe conforme a sua posição. Vamos aqui os 864. O valor absoluto ele continua sendo 4. E o relativo continua sendo 4. Mas por que o relativo ele continua sendo 4? Porque ele está na unidade. E unidade é 4. Não se altera, né? Não tem outro. Então é 4. Já o 6, no valor absoluto é 6. Mas o valor relativo é 60. Por que é 60 o valor relativo? Porque o 6, ele está na dezena. Se ele está na dezena, ele vale o quê? 60. Porque quanto é uma dezena, quinto ano? Uma dezena é 10. Então, se eu tenho 6, vai ser relativo, vai ser 60. Já o 8, né? No seu valor absoluto, ele continua sendo 8. Já no relativo, ele é 800. Por que, Tia Lidiane, ele é 800? Porque a sua posição está na centena. Quanto é uma centena, turma? Uma centena não é 100? Então, se tem 8 centenas, vai ser 800, tá bom? Então, tem essa diferença aí. Então, recapitulando, o valor absoluto é o valor dele mesmo, não muda. O valor relativo é o valor da qual vai depender da posição que ele se encontra no número, tá certo? Essa foi a nossa explicação, tá? Da nossa do nosso assunto, né? Agora nós vamos para a
atividade, tá certo? Para a nossa atividade, eu vou pedir que nesse momento você pegue seu livro de matemática, tá? É importante que vocês acompanhem a explicação através do livro de matemática, por quê? Porque agora eu vou explicar como é que vocês vão fazer essa atividade, certo? Então, vamos passo a passo. Eu peço que na hora que eu estiver explicando, vocês não realizem a atividade, tá bom? Deixa eu explicar primeiro, tá certo? Depois vocês fazem. A nossa atividade, coloquem aí. Ela vai começar na página 10, tá? Primeira questão. Vamos lá. Vou esperar que vocês abram o livro de vocês, que é para vocês acompanhar. Na página 10, a primeira questão diz assim: escreva a quantidade de ordens e classes que cada numeral possui. Então, que é primeiramente o que você vai fazer? Vai observar o número. Nós temos 23.410. Isso no item A. Então, você vai contar a ordem, quantas ordens tem e quantas classes. Lembrando que é ordem. Ordem é as posições, né? Tem a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, a dezena de milhar, certo? Essas são as ordens, as posições dos números. A classe, tia Lidiane? A classe é aquela classe simples. Qual é a classe simples? Essa unidade, a dezena e a centena. Isso faz parte da primeira classe. Mas eu não tenho só unidade, centena e dezena, tia Lidiane, eu também tenho outros. Então, é aí no momento que você vai ver quantas classes tem, tá bom? Na segunda questão, olha aí, nós já temos duas classes. Nós temos as classes dos milhares e as classes das unidades simples, foi aquilo que eu expliquei para vocês. E nós temos os números. Eu vou dar um exemplo, tá? Nós temos 948. O 9 vai ficar nas centenas de milhar? Não. Lembrando que a contagem ela começa da direita para a esquerda. Então, se é da direita para a esquerda, isso significa que você vai começar por onde? Pela unidade. E a unidade, tá? Da classe simples, tá bom? É aí que você começa a posicionar os números. Posiciona da direita para a esquerda, que não está errado. Se você for posicionar da esquerda para a direita, infelizmente vai dar errado, tá? Então, o que eu aconselho? Começa da unidade e vai posicionando os números. 11. Página 11. Na terceira questão, o que vocês vão fazer? Escreva como se lê os números que você completou na tabela do exercício anterior. Então, os números da tabela anterior que você estava fazendo, você vai só colocar os nomes deles. Só isso. Leia o número abaixo e responda. Então, vocês vão ler o número, tá certo? E agora você vai responder quantos números, né, de ordem, tá? Então, nessa ordem tem quantos números? Quantos números de cada classe, tá? Você vai contar cada classe tem quantos números? Vamos lá. Qual é a ordem de maior valor? Então, você vai ver a posição. Preste atenção, então você vai ver a posição. Então, qual é o número que representa o maior valor? É a unidade? Mas unidade é a unidade. Vamos ver a dezena. A dezena é 30. 30, será que é o maior valor? Ah, mas eu tenho a centena. A centena é 500. Mas será que o 500 é o número que tem o valor maior? Tá? Então, qual é a unidade que você vai ver que tem? Tá bom? Qual o maior valor? Da classes de unidade simples? É das classes de milhares? Ou é das classes de bilhões? Tá? Qual é o algarismo que ocupa a nona ordem? Tá? Então, você vai ver qual é que ocupa a nona ordem. Qual é o algarismo que ocupa a nona ordem? Você vai ver o número e responde. Escreva por extenso, tá? É a ordem que ele ocupa. Isso você vai ver
referente ao item D, certo? Quinta questão, bem simples, gente, a quinta questão. Escreva o valor absoluto e o valor relativo do algarismo destacado em cada número. Nós temos 1237. Só que você só vai colocar o que está em destaque. Eu tenho o número 1237. O número que está em destaque é o 2. Então, qual é o valor absoluto do 2 e qual é o valor relativo do 2? Tá bom? Na sexta questão, qual é o valor absoluto dos algarismos 6 nos números abaixo? Então, você vai ver todos os algarismos 6 e você vai ver qual é o valor deles. Vejam e observe aonde está a posição do 6 para poder responder, tá bom? Oitava e última questão. Complete as frases abaixo. Ao valor que cada algarismo tem, isoladamente chamamos de valor absoluto ou valor relativo. Ao valor que o algarismo ocupa, conforme sua ordem, chamamos de valor relativo ou valor absoluto, tá bom? Então, vai depender aí, né, para você completar. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Realizem as atividades com capricho, com muita atenção, tá certo? Eu sei que vocês são capazes de realizar essa atividade. Então, até o nosso próximo encontro, turminha. Fiquem atentos às nossas próximas aulas, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula.